Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Continuando o nosso curso de desenvolvimento de um sistema completo na VCL do Delphi, hoje a gente vai fazer funcionar o nosso método deleta. Na aula passada a gente fez o consulta, hoje a gente vai fazer a exclusão de um registro utilizando classe. Eu estou com o meu projeto aberto aqui, eu vou abrir a classe profissionais, onde se encontra o nosso procedimento de exclusão que a gente fez nas aulas anteriores. Então ele está aqui, PRC deleta. É passada a mensagem de confirmação para o usuário. Se ele clicar em sim, o executado o SQL para deletar o registro selecionado, tá? Então eu vou copiar essa chamada da função aqui e vou lá no nosso form profissionais, onde a gente vai fazer a chamada desse método. Na aula passada, a gente fez essa grid aparecer os dados que estão cadastrados. Então, quando o usuário selecionar um registro aqui e clicar no botão deleta, a gente vai chamar a função nossa de exclusão. Então, para isso, eu seleciono o dbgrid, vou no método onCounts dele, né? E aqui eu faço o seguinte teste: se a variável key, que é essa daqui, que é responsável por pegar o que o usuário apertou no teclado, então se ela for igual ao vkDelete, que corresponde à nossa tecla de delete, então eu chamo o procedimento PRC deleta. E o ID-chave, pessoal, para poder passar a chave do registro que eu quero deletar, eu faço da seguinte forma: eu pego o nosso dbgrid, que eu dei o nome de dbg registros, ponto datasearch, ponto dataset, ponto field by name. Por que eu faço dessa forma? Porque como ele não está ligado direto a uma query física, ele está ligado no nosso DS profissionais aqui, então eu faço o seguinte: eu pego o dbgrid, pego o datasearch dele, que é o DS profissionais, e pego o dataset desse DS profissionais, que é nada mais do que a query que é retornada no nosso FNC consulta, que a gente fez na aula passada. Então, como eu não tenho o nome físico dessa query, eu passo ela através do nosso método de consulta aqui, ó, no result. Então eu pego esse campo, que é o ID profissional, que é a nossa chave, eu pego através dessa forma: dbg registros.datasearch.dataset.fieldByName ID profissional as integer, porque ele é do tipo inteiro. Tá? E aqui, para fazer a chamada da função, eu preciso fazer a referência à nossa classe. Então, form dados.profissional.prcdeleta, senão ele não reconhece. Então, dessa forma, a gente faz a chamada do nosso método de exclusão no formulário. Só que aqui ele não está testando se não tem nada lá no nosso formulário. Então, se não tiver nada preenchido, nenhum campo inserido, e ele pressionar deleta, ele vai retornar um erro, né? Então, para evitar esse erro, a gente faz o seguinte teste antes de chamar o método deleta. Então, a gente vem aqui no dbg registros, que DAO, e verifica se o dataset desse dbgrid não está vazio. Tá? Então eu faço um if aqui, colo dbg registros.datasearch.dataset exempt. Então ele verifica essa função exempt, vai verificar se a query dentro desse dbgrid está vazia. Se tiver, eu dou um exit, ou seja, ele sai do procedimento, ele não executa o que está para baixo do código. Qual que é outra forma de melhorar isso daqui, pessoal? Eu coloco um not, tá? Tiro esse exit, e aí eu coloco esse not aqui exempt dentro de parênteses para ficar separado certinho. E em vez de ter dois ifs, eu coloco um end aqui, ó. Com isso eu elimino um if, deixando só um, e ele só vai deletar se não tiver vazio, ou seja, not exempt, e a chave pressionada, ou a tecla pressionada for o delete. Então, dessa forma, eu garanto que ele só vai excluir se tiver algum registro dentro do nosso dbgrid ali da nossa query, tá?
E aí, pessoal, depois de deletar, eu preciso atualizar esse dbgrid, né? Porque ele vai ter um registro a menos, então eu preciso atualizar. E como que eu faço isso? Eu chamo a nossa função de consulta novamente após executar a exclusão. Eu posso fazer ela aqui, tanto nesse registro dbg que dá aqui, ou eu posso chamar ela direto no nosso procedimento de exclusão. E com isso ele fica mais fácil e você não vai precisar lembrar de chamar essa consulta em cada vez que deletar um registro, tá? Ele já chama aqui automático. Eu vou vir aqui no nosso Workbench, vou colocar mais alguns registros manualmente na tabela de profissionais, vou colocar o código 2 aqui, colocar teste 2 e a especialidade fisioterapeuta. No 3 eu vou colocar o nome do profissional como sendo Maria e ela sendo nutricionista. Aí dou um apply para a gente poder testar essa exclusão corretamente, tá? Aí eu volto no meu sistema, vou fazer mais um código aqui, pessoal, que é ajustar o tamanho da linha depois que eu deletar o nosso registro, tá? Isso daqui eu não estou mostrando para vocês porque essa manipulação de dbgrid eu mostro no nosso curso de layout, que tá o link na descrição. Então, compilando, eu vou chamar aqui o meu form agendamento. Aqui no nosso combo já está preenchido os campos e na nossa grid também. Eu pressiono o delete, dou um sim e nosso profissional é excluído. Quando eu volto aqui no combo, ele já mostra atualizado, porque a própria função de consulta que eu chamei após o delete já foi responsável por atualizar o combo também, tá? Então, voltando aqui, se eu pressionar o delete em cima do Maria, ele apaga o Maria. Voltando no nosso formulário, ele vai ter só o profissional, tá? Lembrando, pessoal, que lá no formulário, quando eu clico em cancelar, aquele cancelar não é do delete, tá? O delete só é confirmado na própria mensagem ali que aparece na tela, no sim ou não. Então, o botão cancelar desse formulário aqui, ó, ele é responsável pelo cadastro e não pelo delete, tá? Para não haver confusão. Então é isso daí, espero que tenham gostado, muito obrigado e até a próxima.